Meus amigos, como estão? Espero que todos estejam bem. Lamentavelmente, o Rio Grande do Sul passa por um processo na saúde pública que não é nada auspicioso, ainda mais com essa crise aí que se abateu sobre o Rio Grande, né? Este problema todo que nós estamos vivendo. E ontem, no cenário estadual, nós fomos surpreendidos com a atitude do governo estadual, tá, da atual administração do Piratini, em prorrogar os vencimentos, né, do ICMS para as empresas afetadas com o problema aí da carniça, gerando um impacto de 600 milhões na arrecadação, tá, do Estado. O que acontece na prática? Ninguém está produzindo nada. Não há o ciclo gracioso do comércio. Não existe a geração de riquezas porque os próprios decretos do governo estadual inviabilizam a possibilidade das pessoas trabalharem. Não tem como pagar imposto sem trabalho. Isso é uma lógica que parece ser nova para algumas classes de políticos que ocupam cargos estratégicos dentro do Piratini. No entanto, há que se destacar, tá, que por meio do decreto 54.738, tá, no início do ano, o governo aumentou, tá, mais especificamente no dia 10 de fevereiro, a alíquota incidente sobre o ICMS para a saída de suínos vivos. Então, a Associação dos Produtores de Suínos Vivos, tá, a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, ela quer a manutenção da taxa antiga, 6%, que já é uma taxa bem elevada, tá, para o comércio de carne suína, de proteína suína. A maior riqueza do Rio Grande do Sul é o comércio de proteína animal. E o Brasil enfrenta uma série de, digamos assim, divergências nesse campo, porque países como a França querem impor medidas restritivas ao país, com a alegação de que nós não cuidamos das nossas florestas, especificamente a Amazônia, que é algo que é cobiçado por uma série de organismos internacionais. Isto posto, nós gaúchos já deveríamos pensar em nos organizarmos, tá? Porque tal medida, se consolidar, se cristalizar, ela vai impactar na produção de proteína animal. Por quê? Porque o Brasil sofrendo algum embargo estrangeiro a custas dessa crise aí da carniça que se abateu sobre o mundo, nós gaúchos vamos pagar um preço elevadíssimo, porque a economia do Rio Grande do Sul, tá, ela está sim sustentada especificamente sobre sobre a produção de proteína animal. O Rio Grande do Sul é um estado que ele tem de tudo, tá? Nós possuímos pastagens, nós possuímos campo, nós possuímos mão de obra e nós possuímos um solo, tá, em que se plantando dá. Isto posto, tá, se vierem sanções para o Brasil, nós vamos pagar um preço elevadíssimo, porque o endividamento interno do Rio Grande do Sul é muito grande. O governo estadual já demonstrou ser incapaz de gerir essa crise de maneira madura. Nós observamos aí que as medidas que estão sendo tomadas, na sua maior parte do tempo, contrariam o espírito da norma que eles propõem, e isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Assim pensando, e considerando a hipótese de que essa situação pela qual passamos vá durar por mais alguns meses, é de se calcular que em muito pouco tempo, tá, porque o socorro fiscal da União não vai vir. O Brasil já mandou o que tinha que mandar e não tem mais dinheiro em caixa. Perfazendo essa crise, nós vamos pagar um preço elevadíssimo pela inércia dos políticos, tá, que ocupam cargos públicos hoje. As medidas que eles estão tomando e essa ideia de fechamento forçado do comércio contribui ainda mais para uma situação que já era desastrosa.
não foi saneada as contas públicas, não existe uma produção de riqueza e, pior ainda, agora nós estamos com um governo estadual que aumenta esse ICMS num ponto e tenta postergar o pagamento para fazer o cumprimento, talvez, aí, um aceno político para apaziguar os ânimos. O fato é que se o governo do estado realmente pensasse na população e entendesse que nós estamos num contexto estritamente fora do normal, é uma situação extraordinária, há que se pensar que a situação mais adequada seria, neste momento, uma anistia aos impostos, desde o momento em que desde o gatilho dessa carniça que se abateu sobre o Rio Grande até a presente data. Ponto é, medidas extremas, quando é para causar malefício à população, são tomadas ao bel sabor dos administradores. No entanto, medidas extremas para beneficiarem a população, elas esbarram em vício de origem, vício de constitucionalidade. Há que se pensar que a responsabilidade, o discurso de sempre. O que nós gaúchos devemos fazer é pensarmos friamente em que medidas estão sendo tomadas e serão tomadas pelos gestores que estão no poder, porque isso vai nos impactar diretamente. Não podia ler essa notícia e me furtar a comentar ela. Que Deus Nosso Senhor nos ilumine e abençoe a todos nós, porque apenas com a graça de Deus para a gente sair dessa situação.